Estamos de volta para o segundo bloco, Tribuna Livre, TV Rio Branco nas eleições de 2018, 29 anos fazendo história no Acre, a TV Rio Branco. A pergunta do jornalista Crispim para você foi se você acha que o futuro Congresso que sairá dessas eleições, Senado e Câmara Federal, não terão a capacidade suficiente ou a habilidade suficiente para fazer a reforma política, porque ela é central para as mudanças profundas no Brasil. Bem, para afirmar que não terão capacidade é muito cedo. Vai depender do tamanho da reforma que vai haver nesse Congresso. Mas eu tenho quase certeza que se o Brasil quiser mudar mesmo, ele tem que fazer a Constituinte e fazer a reforma política. E, se possível, acabar com a reeleição. A proposta da ex-presidente Dilma era essa. Se você mantiver... De chamar a Constituinte para uma reforma política. Né? Quando o congressista souber que ele não vai se reeleger, ou ele vai ter um interstício de 4 anos, ele vai fazer aquilo que é para o Brasil. Ele vai votar as reformas, embora seja de contragosto dele. Essas nossas reformas que não saíram foi para não perder voto. A reforma é dura. Foi feita em causa própria. As reformas, se o constituinte ou o deputado, ele tem possibilidade de levar vantagem com a reforma, ele vai levar vantagem. Agora, se ele vai ficar isento, ele vai fazer uma reforma isenta. Candidato, houve uma questão tratada da maquiagem política feita agora, de que, por exemplo, coligações proporcionais, ela não entra em vigor agora, ela é aprovada, mas entra em vigor a partir de determinado período. Nas próximas eleições. Não seria, nas próximas eleições já não vai ter coligação proporcional. Vereador. Não poderia, por exemplo, acabar com a reeleição em 2030. Reeleição, entendeu? Ajustar para o futuro onde este Congresso não teria possibilidade nenhuma de participar. Se essa reforma que você está sugerindo aí tivesse sido feita há 12 anos atrás, nós já estava na vigência da sua plenitude. Né? Saneado o sistema político. Outra coisa, o candidato Pedraza, tem algumas coisas que são básicas. A reforma eleitoral ela não precisa ser feita com tanta profundidade, não. Por exemplo, se nós aprovarmos, como já foi feita, a cláusula de desempenho, que vai valer para... Está valendo nessas eleições. Para essa eleição. Partido que não vai diminuir o número de partidos. Determinado percentual. De fundo em de pelo quintal, menos né? 9 estados, eles já vão não ter direito a tempo de televisão, a recursos. A proibição da coligação já foi um avanço. Para as próximas eleições já não haverá coligação. Cada partido terá que sobreviver com seus quadros. Se nós implantarmos o voto distrital, puro, misto. Não, e depois discutir que tipo depois, mas inicialmente o distrital. Já seria um outro avanço extraordinário, né, Nadir? E o mundo já ensinou isso, né? Pois é, onde funciona o mundo democrático. Então não há assim, um grande empecilho em fazer essa reforma. Não haveria essa necessidade de uma reforma profunda. Só esses passos já iria melhorar muito, quer as questões partidárias, que ia sobreviver poucos partidos. Não há necessidade de 35 partidos no país. O candidato falou no fim das reeleições, inclusive para Senado, deputado federal. Eu acho que, ao meu ver, a reeleição é um prêmio que a democracia oferece a uma sociedade altamente politizada. E para quem cumpre bem o seu mandato. Pois é. Nos Estados Unidos... Mas é que ele só está focado na reeleição, como o Paulo diz. O prefeito está focado na reeleição, o governador na deles. Nos Estados Unidos, não há a menor reclamação a respeito da reeleição dos seus governadores, dos seus presidentes. Só que lá eles tomaram um cuidado interessante. Desde a eleição de Franklin Delano Roosevelt, em 1928, que foi o primeiro presidente da República a ser eleito, reeleito e reeleito, a gente não baixa. A democracia não convive com a permanência do poder. Aí lá, se o presidente for eleito e reeleito, nunca mais pode ser candidato a absolutamente nada. Isso é verdade. Com relação aos mandatos parlamentares, me perdoe, Pedraza, eu discordar de você. Para mim, o Congresso Nacional
aos congressistas esse impedimento não seria bem-vindo, porque é no Congresso Nacional que se forma a nossa elite política, não elite no sentido boçal, no sentido... Mas também as oligarquias. Também, né? Infelizmente também. Mas só para complementar, aí escuto, vou ouvir. Vamos já ouvir, Pedrazzo. Esse debate você acendeu a chama. Não, mas tem que ser, né? É para debater. Ouviu, Pedrazzo? O parlamento, como em qualquer atividade, eu não estou discutindo a questão do executivo. Acho que o executivo, sim, nós temos que acabar com a reeleição. No executivo. No parlamento, não. O parlamento, quanto mais tempo você tem, estou falando do parlamentar correto. Não estou falando do desonesto. Desonesto é o povo que julga. Ele não é nomeado. O povo tem que saber que ele é responsável. Também é. Acabar com isso, com essa hipocrisia. Elege. Eu não sabia que ele era assim, então não elege mais. Não elege mais. Você está sabendo agora que ele é assim. Não elege mais. Agora, o Congresso, com qualquer atividade, quanto mais tempo lá, você aprende a ser um bom congressista se você for correto. Porque nos 4 primeiros anos de Congresso, você aprende a conhecer a casa, andar. Então, se você todo ano proibir a reeleição... Vou deixar o candidato comentar agora. Nós vamos ter um Congresso muito instável, pois não? Sim, Paulo. Eu concordo que alguma coisa não precisa ser tão radical. Mas, por exemplo, Sarney, quando o Brasil saiu daquela dita ditadura, que para mim não foi ditadura, foi um regime militar apenas, com algumas restrições e muitas benesses, em 1980, e lá vai fumaça, era senador. Hoje ele é senador ainda, era presidente da República. Até hoje é ele, é o filho, está todo mundo metido ainda na política. É o Renan, é o filho. Gente, a oligarquia. Isso já vira propriedade particular, aquela cadeira. Se não der para extinguir a reeleição, pelo menos uma vez só. Não podemos criar um sistema onde você não consiga mudar. Por exemplo, aqui no Acre. Nós estamos aí há quase... Quando criou aqui, já era o primeiro governador era parente do atual. Então, essas coisas... Quando você começa numa prefeitura, eu vivo as prefeituras todas. Quando chega na eleição, o cara às vezes vende a mãe e entrega, depois tem que comprar de novo. Então aquilo é um volume. Mas de quem é a culpa, Pedrazzo? A reeleição é a maior culpada. Não. Quem é a culpa de reelegê-lo, reconhecendo que ele tem erros, de quem é a culpa? Olha, se o Brasil precisa mudar. Isso é coisa que você ouve em qualquer esquina de Rio Branco. Sim. O Brasil precisa mudar. Quem que tem que mudar? Eu tenho que mudar. Você tem que mudar, o Narciso. Vocês têm que votar melhor. Sim. Mas a barriga de mais de 50% dos nossos eleitores, que mais de 50% vivem de sacolão. Do Nordeste principalmente, né? Do Nordeste pior. A barriga não deixa você raciocinar. R$100, R$50, a promessa de um emprego que ele sabe, que ele pensa que vai conseguir, mas não vai conseguir. Você está dizendo que alguém de barriga vazia não tem dignidade, por exemplo? Dignidade todo mundo pode ter, mas que muita gente vende o voto... Aí não tem dignidade. Não, mas espera aí, não vou dizer que todo mundo quis ser... Mas a política como ela é assim mas mesmo. A política como é... Olha, chega na semana da eleição... Infelizmente é realidade. Sim. Não sei se essa vai ser assim, porque a Polícia Federal, o Ministério... Mas chega na semana da eleição, tem lista de 100, 200, 300, vamos ver quem vai trabalhar no dia, quem vai estar... Meu amigo, não pode trabalhar no dia, é proibido. Essa lista de trabalhar no dia é compra de voto. Então, não adianta. Eu chego no supermercado com essa camisa... Mostra a camisa do candidato. Do Bolsonaro? Jair Bolsonaro. Você queimou a minha próxima pergunta, que eu estava... Os atendentes vêm lá e... Doutor, lá em casa tem 10 votos. Você quer lá conversar com nós? É assim, gente. Se eu chego no bairro pobre, o pessoal já diz, doutor, se eu pagar a conta de luz, é uma coisa que não adianta esconder o sol com a peneira. Então você acha melhor acabar com as eleições? Não, nós temos que começar criando uma política nova. Por exemplo, a extinção da perpetuidade do Congresso vai fazer com que nós façamos leis melhores no Congresso.
Porque eu sei que hoje, amanhã, eu vou voltar lá no município, eu vou ter que ser empresário, eu vou ser funcionário público. Agora, se eu vou para o Congresso com o intuito de me perpetuar, eu não vou ser empresário, não vou ser industrial, não vou ser professor, eu não quero mais isso. Agora eu vou ser senador, eu vou ser deputado federal. A lei é outra, eu tenho que votar, eles estão votando. E a prova foi esse ano, gente. A reforma da Previdência não saiu porque eles sabem que vai ser dura. E eles iam perder muito voto. E não fizeram. Todos os presidentes estão dizendo que tem que fazer a reforma administrativa. Mas ninguém faz. A reforma Mas agora haverá de ser feita pelo Mas poder veja bem, Narciso, perdeu um ano. Bolsonaro fará essa reforma? Quando for chegar de novo, quando forem fazer, o buraco já é maior. A reforma tem que ser maior, o remédio é mais amargo. Então tem que haver uma condição que deixe o congressista livre para votar. Que ele saiba que ele tem que votar por aquilo que ele vai enfrentar amanhã. Candidato? Até educar tanto o congressista quanto o povo. Candidato, eu desconheço no Acre alguém melhor e mais qualificado do que Paulo Pedraza em administração pública. Pode ter igual. Isso é uma realidade que todo gestor público, quando fala em administração pública, Paulo Pedraza. Sim, mas onde é que você quer chegar com isso? A corrupção, as engrenagens da corrupção, que parte de prefeitura, de Estado e da União, e a gente está vendo ela escancarada na Lava Jato e em outras operações, Brasil afora. O que é preciso fazer para acabar com essa relação promíscua? Tem o fim do financiamento privado de campanha, que é uma medida. O que é preciso fazer para realmente estancar essa sangria da corrupção, da gestão pública com os partidos políticos? Da gestão pública com os partidos políticos, às vezes contrata um serviço, aí aqui já sai a propina por ali. A coisa não é tão parecida como conta. O que acontece com o município? O município, ele gasta hoje o que vai ganhar uma semana depois. Entendeu? É assim, hoje, estou falando dos municípios do Acre, não estou falando de São Paulo, estou falando dos municípios do Acre. Os municípios hoje não têm dinheiro para pagar a folha com os tributos que a folha lhe impõe. Até porque a União transfere essas coisas para o município pagar para ela. Por exemplo, ela cria o agente comunitário, ela dá uma bolsa. Aí vem o Ministério do Trabalho e diz que bolsa não dá, tem que contratar. Mas a União continua passando bolsa. Aí o Congresso vai e aprova um piso básico para a bolsa, mas a União continua pagando a bolsa. Então, ela ganha 900, mas ele gasta 2.500 com aquela bolsa. Estão transferindo. Aí o que está acontecendo? O município não tem mais como se gerir. Aí começa a fazer algumas coisas que vão colocando em risco. Malabarismos. Malabarismos, vão fazendo malabarismo. Muitas vezes, eu conheço prefeitos nossos que eu tenho certeza que ele é honesto. Eu não vou citar nome para não ficar chato. Claro. Mas, meu amigo, eles passam, quando eu chego lá, que eles estão com a folha na frente, eles ficam lá. E aí, o que acontece para piorar a vida dos prefeitos? O judiciário, vê lá uma comunidade, temos 5 alunos aqui, vamos botar uma escola. O judiciário lá determina que em tantos dias abra-se uma escola em tal lugar. Ele não pergunta de onde vai o dinheiro, nem determina para onde sai o dinheiro. Aí o prefeito vai fazer Judiciário, Ministério Público, você está dizendo. O prefeito, coitadinho, que eu hoje, desculpa a expressão, fica à vontade, Paulo, nós estamos, é uma geni da federação. Joga pedra na geni, a geni não vale nada. Mas tudo que tem de problema, jogam lá para a geni resolver. Me permita dar um exemplo. Você sabe que, à luz da nossa legislação, praticamente 95% dos municípios do Brasil estariam inadimplentes por não terem feito os seus aterros sanitários, né? Sim. O Congresso Nacional aprova que todos os municípios, até o prazo tal, aí deram um prazo de 2, 3 anos para acabar com os chamados lixões. Só que não mandaram dinheiro para construir os lixões. Aí os municípios... Mas eu vou falar uma coisa muito mais séria.
Agora o Brasil achou que tem que colocar creche. Exatamente. E a creche é do município. Eles estão fazendo convênio por 2 anos. Tem uns que é 18 meses, outros é 24 meses. E quando passar esses 24 meses, ou esses 18 meses, quem é que vai sustentar uma creche? Milhares de crianças em creche. Complicado. Não tem dinheiro Criam para isso. atribuições sem determinar receita para os municípios. Você vê todo mês, toda semana, a Polícia Federal, inclusive, botar o pé na porta de uma prefeitura, porque eles botam o pé na porta, dizendo que roubou dinheiro da merenda, dinheiro federal da merenda. Você sabe quanto é o recurso para merendas? É alguns centavos, né? 30 centavos, 32 centavos. Por cabeça. Aí, isso aumentou E agora. o município gasta quanto? Isso aumentou agora, faz uns 6 meses, que era 28, 27 e 28. Aí tu tem 20 alunos, R$ 6,60. Para dar merenda de Para dar merenda. E essa merenda tem que sair da sede a 2, 3 dias de canoa, de barco, de caminhão para entregar lá na escola. É assim mesmo, Adriano. É, sim. E outro detalhe, Paulo conhece. tem que licitar. O custo do transporte dessa merenda já dá o valor que vem. Mas a União diz, nós mandamos a merenda escolar. Se o prefeito não está dando é porque está roubando E o que dinheiro. precisa ser feito, candidato, para mudar aí essa realidade? É isso que eu estou dizendo. Eu vou dizer mais uma coisa, que eu sou meio grosseiro nos meus exemplos. O prefeito é que nem boi. Ele não sabe a força que tem. Se ele soubesse da força que ele tem, não ficava preso de 2 fiozinhos de liso. Mas dá um exemplo melhor. Qual é a Faça força que uma ele greve. tem? Ele fecha a prefeitura uma semana. Todas as prefeituras do Brasil vão fechar. Ou faz a reforma ou fecha a prefeitura. E deixa fechado uma semana, 2, para ver o que acontece nesse Brasil. Vai ser 1000 vezes pior que a greve dos caminhoneiros. Ah, sim, E se comparado. eu chegar lá e não houver, eu vou fazer um movimento. Vai Nós temos incentivar. que mudar, vou incentivar. Ah, pronto, isso é... Municipalista radical. Eu sou radical, eu sou municipalista. Eu acho que é um crime o que está acontecendo hoje. Pedraza, eu quero saber o seguinte, você tocou lá no primeiro bloco, e eu esqueci de interromper, e não quis interromper, você afirmou que muitas vezes hoje, notadamente o Ministério Público, muitas vezes criminaliza pequenas irregularidades. Isso é verdade? Ou qualquer irregularidade. Eu vou mais adiante. Você responde depois do intervalo. Nós estamos para o terceiro bloco, ok? Vamos ao intervalo para o terceiro bloco. Tem mais um bloco, vamos para o terceiro. Tempo a gente conversando aqui passa rápido. Vai 45 minutos já de conversa que está indo, né? Você vê como é bom, né? E é bom porque o Paulo, candidato ao Senado, é novidade. Você é novidade. Está trazendo informações que ninguém nunca trouxe em 8 anos de programa aqui. Essa relação dos prefeitos, né? Nesse sentido assim, a gente não havia debatido ainda. Então, intervalo. TV Rio Branco, eleições 2018. Voltamos já.